Boa noite a todos. O nosso tema é Siga em Frente. Aproveitando aqui a palestra do nosso companheiro Isaac, poderíamos dizer que seja feliz e siga em frente. Nós todos somos desafiados na vida por essa busca pela felicidade. É isso que nos mobiliza todos os dias. Sejam quais forem os nossos desejos, nossos projetos de vida, o que está implícito em todos eles é esta necessidade natural de ser feliz. Não resta dúvida. Algumas vezes acertamos, outras vezes nem tanto, mas a plenitude da felicidade, como Isaac está expressando, somente acontecerá quando nós tivermos uma fome muito grande, uma sede maior ainda, de amarmos muito, em toda intensidade, sem reservas. Naturalmente, por não estarmos assim, com uma fome tão grande de justiça pelos princípios do amor mais amplo, nós também não temos o retorno da vida, daquela sensação de felicidade eterna. Somos parcialmente felizes porque também desejamos amar de forma parcial. Até mesmo quando elegemos alguém para ser o amor da nossa vida, com o intuito de sermos assim felizes, estamos adotando uma atitude individualista, até com uma certa dose de egoísmo, porque a felicidade ensinada por Jesus será sentida na plenitude quando estivermos amando a todos, indistintamente. Então, sem dúvida, a vida é um grande desafio para a conquista desse estado de alma mais elevado. A cada reencarnação, nós estamos aprendendo isso, estamos confirmando convicções importantíssimas acerca dos valores espirituais. É verdade, como nós acabamos de ouvir, que ainda estamos buscando a felicidade em bens temporais, o que passa a ser considerado um processo infantil, um processo de imaturidade, de compreensão sobre a razão da própria existência. Mas à medida que vamos perdendo aquela causa de felicidade momentânea, que são as coisas temporais, os objetos materiais, os valores que não poderemos carregar conosco, vamos desiludindo desta ideia equivocada de encontrar a felicidade onde ela não poderá ser sustentada de forma duradoura. E à medida que vamos nos decepcionando, vamos acumulando perdas, a gente vai amadurecendo para perceber que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo aquilo que é espiritual, como disse o próprio Mestre. Então todos nós estamos buscando algo, mas também já foi dito pelos mais sábios que muitas vezes nós somos tímidos nessa busca da felicidade. Nós não nos lançamos com muita coragem, especialmente para conquistarmos as riquezas duradouras, que são as virtudes da alma. Todas as virtudes que podem ser alcançadas a partir do amor que temos dentro de nós, que não tem limites para se desenvolver. Quanto mais amarmos, mais virtudes adquiriremos, mais felizes e saudáveis seremos, mais alegres seremos e, portanto, poderemos aumentar a nossa capacidade de fazermos aos outros felizes. A psicologia fala muito da questão da autoestima, que nós estamos com a autoestima baixa. Nós não estamos gostando muito da gente. Essa constatação deve ser considerada com muito critério, com muita importância, com muita relevância. Porque se nós não estamos gostando nem de nós mesmos, é lógico que precisaremos mudar o foco dos nossos interesses. Que vida é essa que temos que não nos interessa nem a nós mesmos? Não estamos nem nos suportando. Outro dia uma pessoa me falou: olha, eu estou tão chata que eu não estou aguentando nem a minha voz. E muitas vezes nós sentimos isso. É um referencial importante. Então precisamos mudar o foco. Mas, como eu disse no início, Jesus disse assim, que felizes também serão aqueles que tiverem sede, fome de amor, de justiça. E nós somos um pouco acanhados nesse sentido. Sentimos fome todos os dias,
vamos buscar os alimentos que preferimos, ou que estejam ao nosso alcance, porque estamos rapidamente envolvidos nos prazeres mais fáceis, que são os prazeres dos sentidos, e o alimento, o paladar, sem dúvida, é a forma de prazer maior que temos em relação a todos os prazeres alcançáveis pelos sentidos que possuímos. Mas a recomendação que indica um grau de maturidade, de percepção do que seria realmente alimento para a alma, seriam as conquistas espirituais, que se adquirem através do exercício da caridade, como muito bem explica a doutrina espírita, em toda a codificação. Mas nós ficamos acanhados, sem dúvida, para buscarmos os valores espirituais. E às vezes somos até desestimulados. Muitos de nós até começamos alguma coisa, aí aparecem as dificuldades, especialmente as críticas de pessoas próximas, e aí a gente acaba arrefecendo o ânimo, diminuindo aquela sede, aquela vontade de espiritualização. Nos trabalhos do movimento espírita também se vê isso nitidamente. Pessoas que começam empolgadamente, começam a sentir a necessidade de investimento na própria essência, reconhecem os valores espirituais ensinados por Jesus como aqueles alimentos indispensáveis para dar conforto moral, paz de espírito. Chegamos a chorar de alegria, de emoção, diante dessa possibilidade de conquistarmos coisas tão grandiosas e tão eternas. E mesmo assim, nos abatemos muitas vezes e desistimos. Simplesmente damos as costas e resolvemos viver a vida comum de quem está buscando coisa alguma para nada. Outro dia, um amigo nosso nos confidenciou isso, que ele começou a engajar no movimento espírita aqui de Brumado, começou a fazer alguns trabalhos externos, especialmente aquele trabalho mais humilde de pedir recursos, ajuda, de bens materiais para serem repassados pelas instituições organizadas às populações, às camadas mais carentes da nossa comunidade. É um dos trabalhos mais extraordinários, que é você se transformar num pedinte para oferecer àquele que nós já cadastramos e reconhecemos ser alguém que está numa faixa de miséria muito comprometedora. São pessoas que não têm sequer o reconhecimento da dignidade cidadã. Se forem pedir algo, serão rejeitados peremptoriamente. Mas o cidadão que está encaixado na faixa mediana da sociedade, ele tem a sua cidadania reconhecida, a sua dignidade, ela é emprestada moralmente para o reconhecimento no momento em que se vai buscar um tipo de ajuda como essa, através de uma representação institucional. Então nós temos esse dever social, de termos essa responsabilidade de usar o nosso prestígio para pedirmos em favor daquele que nem sequer será ouvido, porque não tem prestígio nenhum, por se tratar daquela faixa marginalizada da sociedade. São os chamados excluídos. E esse amigo disse isso tudo, percebeu a importância de se fazer esse trabalho, mas ele desistiu, porque não demorou muito, começou a ouvir críticas. Ah, fulano está fazendo isso para se aparecer. Ah, eu tenho certeza que o que se arrecada ali não é distribuído totalmente, alguma parte deve ficar com ele. Esse tipo de crítica foi o suficiente para jogá-lo no chão. Ele desistiu, segundo o seu próprio depoimento. E disse até que se admirava muito das pessoas, e até tinha uma certa pena, que continuavam insistindo em ser intermediários para transferir recursos, riquezas, até mesmo materiais, para diminuir o grau de miséria, levando-as àqueles que mais necessitam. Considerando que são realmente corajosos, coragem que ele não reconheceu em si. Pessoas que, mesmo ouvindo sérias críticas, zombarias,
sendo tratadas muitas vezes com um grande grau de desrespeito humano, ainda assim mantêm-se firmes, porque têm convicção de que estão exercendo o seu papel de cidadão do universo, que já compreendeu que nem só de pão viverá o homem. E sabe até mesmo que aquele benefício que vai trazer, ou que vai levar para os necessitados, não dará tanto benefício assim para quem recebeu, porque o maior beneficiário será aquele que exercitou a humildade de se transformar num mendigo para ajudar a quem não é escutado pela sociedade. Esta é uma grande realidade. É necessário coragem para a pessoa se expor, para falar do amor, para tentar vivenciá-lo. E muitos de nós somos realmente acanhados. Talvez seja esse o maior desafio para a conquista da felicidade. Esse investimento direto, concreto, em coisas que realmente fazem sentido e fazem a diferença. Concluiremos aqui este comentário, que nos foi inspirado por uma história de domínio público, que está no livro Histórias para Contar, onde o autor William Knapp recolheu várias histórias populares, contos, fábulas, de domínio público e reuniu-as em um único livro para as nossas reflexões. E foi justamente essa história, uma fábula, que nos trouxe esse material para que aqui pudéssemos pensar um pouco sobre este assunto. A história, a fábula, nos fala de uma cidade, a Gatolândia, uma cidade onde existiam apenas gatos. E como uma boa fábula, os gatos falavam, eles eram organizados socialmente e tinham um evento que era o mais importante. O rei dos gatos, ele fazia um grande desafio a todos os gatos do seu reinado. Ele mandou construir um mastro que se perdia nas alturas. Colocava no final desse mastro um balde de leite de 50 litros, cheio de leite, naturalmente. É o deleite dos gatos. E aí ele desafiava todos para que subissem aquele grande mastro, e quem conseguisse alcançar o topo primeiro seria o dono, poderia se esbaldar, tomar banho de leite naquele balde até se fartar. Era o grande dia, mas todos estavam ficando revoltados com o rei, porque o mastro era tão alto, tão liso, que mesmo os gatunos, com suas garras felinas, não estavam conseguindo, com mais perícia que tivessem, alcançar o topo. Estavam fazendo um protesto, o rei estava fazendo chacota com eles, queria mostrar que todos ali eram inválidos, eram fracassados, porque era assim que todos se sentiam. A cada ano, a festa acontecia, os gatos iam, todos tentavam e ninguém conseguia. E o rei ficava satisfeito de ver quanta incompetência diante da arrogância que é peculiar à maioria dos reis. Mas esse dia não. Os gatos resolveram se rebelar. Isso está na moda agora, né? Rebelar os reis, os ditadores. Pois lá na Gatolândia também aconteceu. Os gatos gritaram: vamos acabar com esta proposta do rei. Nós agora só vamos voltar a esta grande festa, que é a maior festa da Gatolândia, se o rei diminuir a altura do mastro. Porque até a metade alguém já conseguiu. Mas nessa altura ninguém vai. Porém, os organizadores disseram: mas vocês nem tentaram ainda, tentem mais uma vez. Não, não adianta. Aí um meio fortinho, meio gordinho, falou: tá bom, eu vou tentar. Aí todo mundo vai, tenta, tenta. Aí ele tentou, barcou, subiu, deu um grande salto, chegou um pouquinho mais na metade. E aí foi escorregando. Outros também tentaram. Todos desceram da mesma forma. Está vendo? Está comprovado. A rebelião estava de pé. Não iam mais aceitar aquela festa. As tradições ficariam comprometidas. Ou o rei mudava a fórmula, ou ninguém mais ia comparecer. Ia ser um fracasso social daquela Gatolândia. E todos gritavam: acaba com a festa, diminua o mastro, acaba com a festa, diminua o mastro, abaixa o rei. Mas eis que no meio dessa gritaria toda, um gato, meio que raquítico, magrinho, passou por entre todos, subiu, pá, entrou lá e
se esbaldou. E tomou banho de leite, bebeu leite. Aí todos ficaram assim, o que é isso? Mas como? Há anos que todos tentamos, esse raquíticozinho foi conseguir, e o gatinho não queria nem saber. Ficou lá, e pelo visto ele ia passar a semana toda ali dentro. 50 litros de leite, porque ele ia ter pressa. Mas aí ficou aquele clima, e agora? E o nosso protesto? Aí alguém foi até, um grupo, uma comissão se formou, foi até o pai do gato. Falou assim, mas como é que foi aqui? Que segredo era aquele? Como é que aquele gato conseguiu? Aí o pai do gato disse assim, olha, eu acho que foram duas coisas que mobilizaram, que motivaram o meu filho a conseguir isso. Eu também estou aqui impressionado, mas eu sei. Que foram esses os motivos? Mas que motivos foram esses? Ó, primeiro, a fome. Ele estava com muita fome. Lá a coisa lá em casa está uma miséria só. E a segunda, ele é surdo. Ele não escutou nada do que aconteceu. Praticamente é assim que nós temos que ser. Ter muita fome, muita vontade de alcançar o ponto mais alto da evolução com os trabalhos espirituais. E surdez total para os azedumes e as críticas pessimistas que nos querem colocar para baixo. É assim. Sejamos felizes e sigamos em frente. Muito obrigado a todos pela atenção.